Você acredita que uma partícula pode escolher qualquer direção no espaço? Em menos de 5 minutos, esse simulador vai mostrar por que essa ideia está errada e por que isso muda tudo na física quântica. Em 1922, dois físicos, Otto Stern e Walter Gerlach, fizeram um experimento simples, mas revolucionário. Eles jogaram um feixe de átomos de prata através de um ímã especial para ver como esses átomos se desviavam. Pela física clássica, o feixe deveria se espalhar de forma contínua, em várias direções possíveis. Mas o que apareceu foi totalmente inesperado. O feixe se dividiu apenas em duas partes bem definidas. Não apareceu nada no meio. Isso mostrou que, no mundo microscópico, a natureza não permite qualquer escolha livre. Só alguns valores são possíveis. Esse experimento foi uma das primeiras provas de que o mundo é quântico. Essa simulação mostra 3 arranjos sequenciais do experimento de Stern e Gerlach e mostra de forma operacional como a medição de spin altera o estado quântico. Aqui vamos observar o que a gente chama de experimento número 1. O que o simulador mostra? Observe aqui, ele mostra a fonte que emite partículas saindo da fonte. Eis aqui o primeiro aparelho de Stern e Gerlach. Ele mede o spin ao longo do eixo Z, separando o feixe em Z+, e Z-. Você observa logo abaixo que o canal Z- é bloqueado. O feixe Z entra em um segundo analisador. Observe aqui o segundo analisador, que também está no eixo Z. Após a primeira medição, o estado colapsa para um autovetor de SZ. Como apenas SZ+ entra no segundo aparelho, todas as partículas já estão em Z+. O segundo analisador não cria nova separação, só aparece Z+. O experimento número 1 da simulação vai até o estado bloqueado Z-. Observe aqui, o simulador colocou o estado bloqueado. Podemos tirar alguma conclusão física daí? Sim, medir 2 vezes o mesmo observável não altera o resultado. O aparelho atua como um filtro consistente, quando o eixo é o mesmo. Observe agora o experimento 2. O que o simulador mostra? O primeiro analisador mede Z. Observe aqui o primeiro simulador medindo Z. O feixe Z é selecionado. Uma parte fica bloqueada, o Z-. O feixe Z é selecionado. O segundo analisador, observe aqui o segundo analisador, mede X, uma medida no eixo X, produzindo 2 feixes, X+ e X-. O que acontece? Embora o estado seja definido em Z, ele não é autovetor de SX. Ao medir X, o estado Z+, se escreve como superposição de X+ e X-. O resultado é uma divisão probabilística do feixe. O que nossa física pode dizer sobre isso? Que os estados definidos em um eixo não têm valores definidos em eixos perpendiculares. Isso reflete a não comutatividade dos operadores de spin. Agora vamos passar para noções do experimento 3, que é chamado reset do spin, ZXZ. O que o simulador mostra? Primeiro, medição no eixo Z, selecionando Z+. Segundo, medição em X, separando X+ e X-, 50% cada. Um dos feixes, observe aqui, é bloqueado. Terceiro, nova medição de Z. O que aconteceu? Após a medição em X, observe aqui, medição em X, o estado não é mais autovetor de SZ. A informação sobre o valor anterior de Z, aqui, antes do eixo X, foi destruída pela medição em X. O último analisador em Z volta a produzir 2 feixes, Z+ e Z-, 50% para cada feixe. O que a nossa física fala sobre isso? A medição de um componente do spin altera o estado do sistema. Medir SX apaga a informação previamente obtida sobre SZ. Na época, esse experimento forneceu uma das primeiras evidências experimentais diretas da quantização. Esse experimento mostrou que a física clássica falhava mesmo em conceitos geométricos e deu suporte experimental às ideias emergentes da teoria quântica. A aula de hoje vai tratar do que é um estado quântico e como descrevê-lo matematicamente. A aula de hoje não vai tratar do que acontece
quando eu meço. A aula vai descrever o sistema até o exato instante em que ele entra no primeiro Stern-Gerlach, antes de qualquer separação do feixe, para você observar que cada etapa envolve uma matemática, utilizando Brasket. Neste tópico, abordaremos o espaço de estados, a matemática por trás do experimento de Stern-Gerlach. O objetivo dessa aula é construir com extremo cuidado e passo a passo a matemática que descreve o experimento 1 de Stern-Gerlach. O objetivo é compreender como um sistema de spin-meio é representado matematicamente, como surgem seus estados básicos, como esses estados são escritos em notação de braquete e em forma matricial, e como realizar explicitamente os cálculos de produto interno e de estados gerais, sem assumir nenhum conhecimento prévio. O que é um estado quântico? Na mecânica quântica, o estado de um sistema não é uma trajetória nem uma posição no espaço. O estado é um objeto matemático abstrato que contém toda a informação que pode ser conhecida sobre o sistema. Esse objeto é representado por um vetor. Observe, aqui vamos colocar o vetor cat_psi. Já estudamos sobre ele anteriormente, em outras aulas. Esse vetor vive em um espaço matemático especial, chamado espaço de Hilbert. Por que o espaço tem duas dimensões? No experimento que vimos, experimento 1 de Stern-Gerlach, lidamos com partículas de spin meio. Medimos o spin ao longo do eixo Z. O experimento mostra apenas dois resultados possíveis: o feixe desviado para cima, simbolizado por mais Z, o feixe desviado para baixo, simbolizado com menos Z. Como existem apenas dois resultados possíveis, o espaço matemático que descreve o sistema precisa ter exatamente duas dimensões. Estados fundamentais do eixo Z. Introduzimos dois estados especiais. Observe, é o ket Z+, e o ket Z-. Eles representam estados com spin perfeitamente definido no eixo Z. Matematicamente, são autoestados do operador SZ. Espaço de estados. Dizemos que o espaço de Hilbert é um espaço gerado por a base ket Z+ e ket Z-. Isso significa que qualquer estado possível do sistema pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Observe, cat_psi é igual a C+, vezes ket Z+, mais C-, ket Z-. Os coeficientes C+, e C- são números complexos. Normalização. Como o sistema sempre deve produzir algum resultado quando medido, exigimos que o módulo ao quadrado de C+, mais o módulo ao quadrado de C-, seja igual a 1. Essa equação garante que a soma das probabilidades seja igual a 1. Base ortonormal. Interpretação. As relações braquete Z+ igual a 1, braquete Z- igual a 1 e Bra-Z+, ket Z-, o produto interno entre Bra-Z+ e ket Z- seja igual a 0. Isso significa que cada estado tem norma 1. É um estado físico válido. Ou seja, podemos observar isso na expressão braquete Z+ igual a 1. Isso significa que o estado ket Z+ está normalizado. A interpretação física disso é a seguinte: a partícula está 100% no estado ket Z+. Se você medir o SZ, significa que o estado ket Z+ está normalizado. A partícula está 100% no estado ket Z+. Se você medir SZ, o resultado mais Z ocorrerá com probabilidade 1. O mesmo vale para o ket Z-. Um estado com norma 1 representa um estado físico válido e completo. O que queremos dizer com os estados são mutuamente exclusivos? Observe a expressão. Temos aqui Bra-Z+ e ket Z- igual a 0. O que isso nos diz? Se o sistema está em ket Z+, ele não tem nenhuma componente de ket Z-. Os dois resultados não podem ocorrer ao mesmo tempo. Fisicamente, um átomo não pode sair simultaneamente pelos dois canais do experimento de Stern-Gerlach. Ou é Z+, ou é Z-. O que queremos dizer é que não existe sobreposição entre eles. O valor 0 no produto interno indica a ausência total de sobreposição.
Em linguagem simples, QET-Z+, e QET-Z- apontam para direções completamente diferentes no espaço de estados. Mede um quando o sistema está no outro, nunca produz aquele resultado. Considere os dois estados, QET-Z+, que é um resultado spin para cima em Z, QET-Z-, que é um resultado spin para baixo em Z. Se o sistema está em QET-Z+, e você mede SZ, o resultado será mais Z, ou seja, probabilidade 1. Resultado menos Z, probabilidade 0, ou seja, medir SZ nunca produzirá o resultado menos Z, se o sistema está com QET-Z+. Os estados QET-Z+ e QET-Z- são normalizados, mutuamente exclusivos e independentes. Por isso formam uma base ortonormal ideal para descrever medições de spin no eixo Z. Representação matricial. Para facilitar cálculos, escolhemos representar esses estados como vetores coluna. Definimos, observe, QET-Z+ é idêntico ao vetor coluna 1, 0 e QET-Z- é idêntico ao vetor coluna 0, 1. Esses vetores formam a base padrão de C2. Produto interno, cálculo completo. Definição: Bra-φ QET-φ equivale a φ adaga vezes psi. Vou deixar um card aqui em cima com um vídeo explicando passo a passo o que é produto interno na mecânica quântica e como fazer essas contas com Bra e QET. Cálculo de Bra-Z+, QET-Z+. Observe que o Bra-QET-Z+ equivale a o vetor linha, 1, 0, vezes o vetor coluna, 1, 0. Multiplicando termo a termo, temos que o produto interno é 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. Isso é igual a 1. Agora, o cálculo de Bra-Z+ e QET-Z-. Aqui temos o produto interno de Bra-Z+ com QET-Z-. Isso equivale ao vetor linha 1, 0 vezes o vetor coluna 0, 1. Fazendo a multiplicação, vamos obter que o resultado é igual a 0. Isso mostra a ausência total de sobreposição. Estado geral. Vamos partir do QET-psi, que é igual ao coeficiente C+, vezes o QET-Z+, mais o coeficiente C- vezes o QET-Z-. Substituindo as matrizes, observe que o QET-psi é igual ao coeficiente C+, vezes, substituindo QET-Z+ pelo vetor coluna 1, 0 mais o coeficiente C-, substituindo QET-Z- pelo vetor coluna 0, 1, somando componente a componente, observe, isso vai nos fornecer que QET-psi é igual ao vetor coluna com os coeficientes C+, e C-. Esse vetor coluna é o estado quântico do sistema. Ligação com o experimento 1. O aparato de Stagger-Locke fornece SZ. Os dois feixes observados correspondem exatamente aos estados QET-Z+ e QET-Z-. Toda essa matemática descreve o sistema antes da projeção e do colapso. Portanto, o experimento 1 de Stagger-Locke revela que um sistema de spin meio é descrito por um espaço de Hilbert bidimensional. Seus estados fundamentais, QET-Z+ e QET-Z- formam uma base ortonormal completa. Qualquer estado físico possível do sistema é uma combinação linear desses dois vetores, representado como um vetor coluna em C2. Essa estrutura matemática é o alicerce sobre o qual surgem as noções de medição, projeção e colapso, que serão introduzidas nos próximos experimentos. Por hoje é isso. Muito obrigado. Bons estudos.